Fala, cartoleiros! Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos escalar o time logo para a 12ª rodada. Tem muitos nomes, uma rodada difícil, senti bastante dificuldades nas laterais, vi alguns jogos interessantes pra gente ficar bem de olho nessa rodada. Vão acompanhar tudo comigo, ok? Bora lá. Antes de mais nada, só deixar a título de informação, na última rodada a gente fez 101 pontos, bem acima da média geral dos cartoleiros. Vamos continuar para tentar repetir esse feito e conseguir crescer não só no meu cartola, como no de vocês também. Bora pro vídeo. Vamos começar a nossa cartola então, vamos começar pelo gol. Minha primeira grande dica para vocês já está aqui embaixo e vamos começar com Pedro Rangel, ok? É a minha primeira dica para vocês, entendo que pode ser um pouco controverso, mas eu acho que jogando em casa já tem 40 defesas no campeonato. A dupla de defesa do Curitiba, né? Pedro Rangel e Pedro Morisco, que jogaram metade, cada um jogou metade dos jogos. Gosto muito, ok? Acho bem interessante. O Coxa vem reforçando o sistema defensivo contra um Atlético Mineiro que eu não gosto fora de casa. Acho que desempenha bem abaixo. A gente consegue perceber a diferença nítida de jogar na Arena MRV e jogar fora. Eu acho que podemos ver uma suposta mitada aí do Pedro Rangel. Então, por isso que é uma opção que eu gosto bastante. Ok? Tem outras opções boas que eu falo por cima também, no caso do Léo Jardim e do Léo Vieira também não deixam de ser baitas opções, mas eu vou com esse cara aqui, eu já explico por quê. Muita gente deve estar me chamando de louco, pô, não sei o quê. Bom, eu não vou nem questionar a qualidade do Brasão, eu vou focar mais na razão do que o Fluminense é o time que mais cria jogadas no Brasileirão e é o time que mais finaliza no Brasileirão. Tendo isso em vista, o Santos em casa, com a volta de Lucas Veríssimo, eu acho que ele vai ter que trabalhar demais nesse jogo. Não tô dizendo, ele pode até tomar os gols, mas assim, eu vejo que é um cara que ele vai ser muito exigido e vai ter que defender demais se o Santos não quiser tomar uma goleada. Então por isso que eu acho que é um nome muito interessante e pode imitar, assim, uma surpresa, porque eu não acho que muita gente vai colocar ele não, tá? Porque, claro, o Fluminense, a meu ver, é franco favorito nessa partida, gosto muito do nome dele. E aí eu vou com o meu goleiro titular nessa rodada, eu vou com o Thiago Volpe, já vou até colocar aqui, gosto muito do Thiago Volpe nessa rodada, ele que se tornou titular do Bragantino, o Bragantino que vem melhorando, se eu não me engano não toma gol há 3 jogos já. O Remo, em 5 jogos fora, 4 jogos ele não fez gol, e o único que fez foi aquele 3x3 no Mineirão, que foi um jogo atípico, vamos dizer assim, mas de resto o Remo não consegue fazer gol fora de casa, contra um goleiro que já tem 15 defesas, tem 2 SGs já bem interessante em apenas 4 jogos, e pra mim o ponto mais importante de todos é que o Thiago Volpe bate pênalti, ok? Desde que ele entrou no time titular, ainda não tivemos nenhum pênalti a favor do Bragantino. Então não tem como ter a garantia de que ele é o batedor oficial, mas ele sempre foi o batedor oficial nas equipes que ele atuava, então acredito que deva ser o batedor de pênaltis da equipe do Bragantino, então ainda tem esse potencial de acabar fazendo um gol de pênalti, ok? Então o Thiago Volpe é o nosso goleiro. Indo agora para a posição mais difícil que eu achei de escalar nessa rodada, eu vou para os laterais e eu começo com o Giai como minha primeira opção. Por isso que eu já falo, o Giai já não é um cara que vem atuando tão bem, mas às vezes assim é uma opção válida, visando o SG e uns pouquinhos desarmes, assim. Não acho que tenha mais argumentação a favor do Giai, ok? Sendo bem honesto, duvido que tenha muita argumentação. Por isso que eu falo, tá realmente escasso a lateral nessa rodada, a meu ver. Bons nomes, mas atuam fora, jogos difíceis e tudo mais. Repito, pra mim esses até agora são os melhores nomes. Outro nome interessante que eu acho é o de Alex Telles. Mais uma vez, é um atleta que, claro, ele capenga um pouco na questão de pontuação. Ele realmente precisa ter um SG, um gol, geralmente. Mas ele já tem 2 gols no campeonato, tá voltando de lesão. Muda a lateral esquerda do Botafogo, que foi uma grande crise aí nos últimos jogos. Tanto com o Johan, depois acho que o Caio entrou também no jogo, foi bem questionado. Então, assim, a volta do Alex Telles pode impor não só um Botafogo que consiga segurar esse SG, como um cara que pode ajudar ofensivamente. Gosto muito do nome, mas tratando mais de futebol aqui, não em si de cartola. E aí eu vou com a minha duplinha que eu vou colocar de titulares nessa rodada, já até coloco rapidamente, Cuiabano e Juninho Capixaba. Bom, o Cuiabano é um grande jogador, né? Já foi pra seleção, foi vendido lá pra fora. Não tem como a gente questionar a qualidade, ajuda bastante nos desarmes. Em casa já tá com uma média de 10 pontos, tem 5 participações em gols em 7 jogos. Eu acho que dispensa muito e eu não gosto do São Paulo de Roger Machado, me desculpa, não consigo gostar. Mesmo com o Arthur chegando, o São Paulo vai mudando um pouco, não consigo gostar do Roger Machado. Eu acho que o Vasco deve vencer em casa com o Renato Gaúcho, tá? E, pra finalizar, o Juninho Capixaba, acho que, né, dispensa apresentações pra quem gosta de cartola. Pode segurar esse SG bastante, acredito, nessa rodada. Tem uma média de 8, jogando dentro e fora de casa. Esse cara é fora da curva, realmente. Tem bastante participação em gol, bastante desarme. Eu acho que ele dispensa apresentações, né? Juninho Capixaba dispensa apresentações. Vamos indo pra zaga agora. Eu sempre falo pra vocês que eu acho que zagueiro, hoje em dia, no cartola, é muito difícil ter grandes pontuações, né? Necessariamente tem que participar em um gol, não é raramente você vai ver um zagueiro com muitos desarmes, assim, é no máximo um zagueiro por rodada e olha lá. E é difícil a gente acertar quem vai ser, geralmente são caras aleatórios. Então, eu sempre foco no SG. Então, por isso que eu vou com o Vitor Gabriel, custando só 4 cartoletas, até pra dar uma certa economizada. Gosto do nome dele, ele tem um número bom de desarmes, até um desarminho por jogo. Acredito que segura esse SG do Mirassol, ok? Assim como eu vou com outro atleta que eu também acho que vai segurar esse SG, Alex Vinícius, seguindo a mesma lógica do Bragantino. O Remo é uma equipe muito fraca, fora de casa. O Bragantino em casa vem crescendo, então acho que, né, dispensa nomes. Quem quiser ali tirar umas cartoletinhas a mais, puder gastar, tiver, né, a audácia de dar uma gastada,
Gustavo Marques, gosto mais dele do que o Alex Vinícius, é um cara que desarma um pouco mais, né? Geralmente tem uma média maior, então gosto do nome dele. E também, para finalizar, Murilo, ok? Perdão, tinha passado aqui. Murilo do Palmeiras, visando custo-benefício de apenas 7 cartoletas, vai jogar em casa, acredito que possa segurar o SG, vem jogando muito bem, gosto muito do nome de Murilo para esse cartola. Mas como eu falei, eu vou gastar menos realmente aqui nos meus zagueiros, ok? Meiuca também, cara, vocês vão ver que tem muito nome bom aqui, ok? Assim, a gente pode ficar horas e horas aqui só debatendo quantos nomes bons temos aqui, nomes interessantes que podem ir bem nessa rodada, mas eu já começo com um atleta aí, por enquanto eu vou dar algumas dicas, os meus titulares vão mais para cima, o Alan Patrick. Cara, o Alan Patrick não vem bem, o Alan Patrick não é mais aquele mesmo Alan Patrick do ano passado, mas ainda assim é o batedor oficial de pênaltis internacional. Eu acho que é um jogador que, por ser um jogo um pouco mais fraco, né, tecnicamente falando, possa ter mais oportunidades, talvez voltar a marcar gol. Então, assim, não descartaria a opção de colocar o Alan Patrick nesse cartola, mas, repito, tem nomes bem melhores, como exemplo, já que logo em sequência do Thiago Mendes. Cara, o Thiago Mendes já tem 4 participações em gols para o volante, sendo as 4 participações em gols no comando do Renato Gaúcho. Então, né, demonstra que ele vem evoluindo bastante no sistema dele dentro do Vasco. E, repito, voltando mais uma vez no argumento do jogo, acho que o Vasco vai jogar muito melhor que o São Paulo, vai dominar o São Paulo em casa e ele consiga fazer uma boa pontuação. Mas, repito, ainda assim, vejo opções melhores, tá? Montoro, cara, mas o Montoro eu vejo muito 8 ou 80. Ou ele vai fazer um ponto ou ele vai fazer 10, certo? Ele é um cara que precisa de uma participação em gol ali, precisa fazer algo diferente e é difícil ele fazer muito isso, certo? Mas é um cara que é muito diferenciado, a gente sabe da qualidade do atleta, então por isso que não dá pra dispensar ele. Cara, tem muita opção boa, vocês vão ver nome, tá deixando passar, cara, que tem muito nome bom, vou focar nos melhores. E aí a gente vai, já no meu primeiro nome, com o Rodrigo Garro. Bom, questão de cartola, retira, tá? Pode retirar a questão de cartola, porque no cartola ele vai muito abaixo e vai fazendo uma temporada bem duvidosa pela equipe do Corinthians. Mas, desde a chegada do Diniz, cara, foram só 3 jogos, contra o Platense, contra o Palmeiras, que foi um clássico, e agora contra o Santa Fé no meio de semana, o Garro é outro jogador. É muito mais utilizado, muito mais presente, jogador que já tem 2 participações em gols, algo que há muito tempo não tinha. Gostei bastante do papel dele nessa equipe do Fernando Diniz, e com isso acho que pode surpreender bastante a equipe do Vitória lá fora, contra um Diniz que pra mim não foi testado no Brasileirão. Por quê? Primeiro de tudo, é difícil você considerar clássico, porque você envolve muitas questões fora da curva em um clássico, né? Especialmente um grande clássico como o Derby. E fora que teve as 2 expulsões, então eu acho que é difícil a gente avaliar o desempenho dele no Brasileirão. Quando foi testado, jogou os 90 minutos, a gente viu contra o Santa Fé, contra o Platense, que ele dominou o jogo, foi muito bem, e o Corinthians faz 2-0 2 vezes. E o Garro participa em gols nas 2 partidas. Jogando contra uma equipe que, ao meu ver, o Vitória é mais abaixo, mesmo que no Barradão, que é um jogo complicado, eu acho que é muito válido colocar ele por essa questão. E também Baralhas. Eu acho que podem ser os 2 grandes destaques. O Baralhas a gente pode usar bastante recursos de cartola. É um atleta que marca gol, dá assistência, desarma bem. Gosto muito, acho um jogador muito completo. Vem sendo o grande destaque do Vitória na temporada. Se eu não me engano, o artilheiro deles no Brasileirão, ou vice-artilheiro. Tá mais ou menos ali. Gosto bastante do nome dele, ok? E repito, o Vitória jogando em casa sempre tem aquela magia do Barradão, porque, com todo respeito ao Jair, eu não gosto do desempenho do Vitória até agora no Brasileirão, mas é engraçado que quando joga em casa, sempre mete gol, sempre ganha os jogos, ou pelo menos dá bastante perigo para os adversários, né? Então acho que vai ser um jogo muito interessante, muito participativo, e se tiver 2 destaques do jogo, serão Garro e Baralhas, por isso que eu vou com os 2 aqui. Agora, daqui para cima, meu irmão, é qualquer um. Com todo respeito, é qualquer um. Você vai olhar aqui e vai falar, qual que eu acho que pode ter mais destaques nesse jogo? Pimba, vou com esse. Porque são todos craques de bola, todos são protagonistas dos seus times, todos, não tem como você questionar a habilidade deles. Então, na minha opinião, as 2 melhores opções é o Arias e o Danilo. Eu vou com o Arias por estar jogando em casa. Vou usar um pouquinho desse argumento para lá, ok? Acho que o Arias é um jogador muito completo, voltando agora na equipe do Palmeiras, uma média fora da curva realmente, e ele não é um cara que, não só com participação em gol, ele ajuda bastante no time, pode pontuar bem mesmo sem fazer gol, diferença do Danilo, né? O Danilo geralmente não pontua bem quando não participa em gol, mesmo sendo, se não me engano, 6 gols, né? 7 participações em gol já em 8 jogos, fora da curva, realmente, né? Pra mim, até agora, o destaque do Campeonato Brasileiro inteiro, ok? Mas, tirando esse ponto, ainda vou com Arias, mas tem, cara, Santos, Neymar, Botafogo de Danilo, Flamengo de Arrascaeta e Paquetá, Cruzeiro de Matheus Pereira. Então, quando você fala o nome desses jogadores, você já atrela eles aos craques dos times, então não tem como não deixar de, pelo menos, mencionar todos eles que estão aqui nessa tela. E o Andrés Pereira também, obviamente, que é o assistente do campeonato, poderia ir com ele tranquilamente, mas, repito, preferi com o Arias, acho que é mais decisivo. Perfeito? Vamos lá para ataque, então, que eu tenho bastante nome nesse ataque. Eu coloquei nomes bem interessantes, ok? Tem uns 8 nomes no ataque. Primeiro deles, Pita.
Eu acho que assim, se você tá com pouca cartoleta, precisa surpreender, né, quer economizar, custo-benefício, é o melhor nome da rodada, disparado. Mas sim, disparado. Ele ou o Júnior Santos? Acho que o Júnior Santos, se você quiser também, dá pra você colocar aqui, mas no Brasileirão ele não vem tão bem. Ele vem melhor na Sul-Americana. Mas ainda assim, eu acho que o Pita é a melhor opção aqui dos mais baratos. Pode marcar gol, marcou gol nos últimos 3 jogos. Marcou 2 gols e uma assistência nos últimos 3 jogos, um em cada jogo. Então vem tendo bastante distribuição de partidas. É um atleta que tá finalizando mais nos últimos jogos. Então tá participando mais da equipe, pode ser bem importante e provavelmente deve cravar ou pelo menos participar em gol aí o Isidro Pita, ok? Então pra mim é minha primeira opção. Seguindo mais pra cima, outro atleta que eu gosto bastante pra essa rodada, e eu entendo que, repito, a gente vai andando aqui e a gente vê muitos nomes interessantes, ok? Mas eu tô selecionando pra mim os melhores. Eu vou com o Vitinho também, acho um nome muito interessante no Internacional. Ok, gosto bastante do atleta, acho que é um cara que, entre ele e o Carboneiro, que estão no mesmo custo, praticamente ali, eu vou um pouco mais com o Vitinho, mesmo com o mínimo para valorizar, se você prefere ele, a valorização vai no Carboneiro, mas ele acho que é um jogador mais completo, é um atleta que acaba pontuando bem mais sem o gol, né, não necessita tanto da participação do gol para poder pontuar, então visando essa pontuação média básica, eu acho que o Vitinho é uma opção superior ao Carboneiro, mas são duas opções boas, Inter jogando em casa contra a fraquíssima equipe do Mirassol até agora nesse Brasileirão, ok? Repito, mais uma vez vamos passando por vários nomes interessantes e eu paro aqui nesses dois aqui, tá? Coelho, eu acho que é um cara que pode gerar muito perigo pro Coritiba, é o atleta mais perigoso do Galo, pra mim é o melhor atleta do Galo na temporada, eu sou muito fã do Coelho, certo? Finaliza bastante, tem participação em gol, eu acho que é um cara que pode incomodar o Coxa no Couto Pereira. E Lucas Barbosa, usando o mesmo argumento do Pita, só que ele ainda assim tem uma média básica boa, ok? Mesmo sem os gols, mesmo quando não participa em gol, ele consegue fazer uma boa pontuaçãozinha ali de uns 3, 4 pontos, que quando não faz gol, não é dos males, né? Então, mais um bom nome, Lucas Barbosa, ok? Indo mais pra cima agora, Lucas Ronier. Cara, tem 2 jogadores que eu vou falar em 90% das rodadas, que é o Lucas Ronier e um que eu vou falar daqui a pouco. Porque são jogadores que pontuam 5 a 6 pontos sem fazerem gols. Isso é algo muito difícil no Brasileirão, principalmente para atacantes, que são caras que participam em gols e ainda ajudam fazendo a média básica. O Ronier, só pegar aqui do ladinho, tem uma média básica sem participação em gol de 5,82. São 23 desarmes, 28 faltas sofridas, não possui tanto chute, mas mesmo assim você pode ver que ele chuta, ele tem 18 finalizações, mas em comparação com os outros ele não é nada fora da curva. Por isso que eu acho que ele é um nome assim excepcional para Saudada, vai jogar em casa, é a grande força ofensiva do Coritiba, ok? Mesmo que não tenha participação em gol, quem vê o jogo percebe isso, pode marcar gol, pode dar assistência, é um grande nome e vai ser o meu reserva de luxo, ok? Só não tá aqui, mas vai ser meu reserva de luxo. Outro nome, Arthur Cabral, eu não vou usar argumentos de Cartola, ok? Eu sei que ele tem boas pontuações, e eu não vou nem usar argumento dele ser um bom jogador, porque eu não gosto dele também. Mas ele vem marcando nos últimos jogos, contra uma Chapecoense que é muito abaixo, né, um campo bom, né, sintético, mas é um campo mais rápido que o Arthur Cabral tá acostumado a jogar. Pra mim é referência ofensiva, eu prefiro ele, né, pra Cartola só, do que Matheus Martins, do que o Santi Rodrigues, por exemplo. Então, eu acho que ele é uma grande opção pra essa rodada. Ele que tem uma média até que bem interessante pra um Cartola de 6,33, mas é longe de ser minha opção favorita, mas não podia deixar de mencionar, ok? E o Roberto também, mas não vou dar grandes detalhes e grandes destaques, e aí sim pro meu primeiro titular, o Andrés Gomes, tá? O Andrés Gomes, meus queridos, ele tem atualmente uma média de 6 pontos. Média de 6 pontos sem participação em gol. Tira as participações em gols dele, ele faria 6 pontos toda a rodada. 5,99 para não mentir. 22 desarmes, mais chute com o Ronier, 3 participações em gols, espetacular. Andrés Gomes, para mim, vem sendo um grande destaque, pelo menos visão de Cartola. Gosto dele, marcou gol no último jogo, pode marcar gol. Voltando ainda mais uma vez à questão do jogo entre Vasco e São Paulo. Por isso que eu sou muito fã de ter o atleta no time, ok? Daqui pra cima, seguindo praticamente a mesma régua que eu segui ali no meio campista, qualquer um deles são os craques das equipes, do Caleri pra cima, mas o Luciano também participa muito em gols nessa equipe de São Paulo. Eu vou com Flaco Lopes, dispensa apresentações. Queria ir com o Vitor Roque? Queria, mas o Vitor Roque cada vez mais é dúvida, não dá pra entender. Eu acho muito arriscado você gastar, né, se eu não me engano ele custa 16 cartoletas. 16 cartoletas pra um cara que você nem tem garantia que vai jogar. Então eu prefiro gastar no Flaco Lopes, que é um atleta que acabou de marcar gol, inclusive, no exato momento que eu gravo, acabou de fazer gol na Libertadores. Fora que é um jogador que vem muito bem no Brasileirão, se eu não me engano já são 5 participações em gols. É um atleta que pontua bem, faz bons jogos, consegue ajudar bastante o Palmeiras, que eu acho que em casa vai ter... Que eu acho que em casa vai ter uma grande superioridade pra cima do Atlético Paranaense. O Atlético é um time que em casa é muito bom, fora de casa vem capengando bastante nos jogos fora, vem parecendo outra equipe. Então contra o Palmeiras, acho que o Palmeiras é amplo favorito e o Flaco ali é a arma deles lá na frente, ok? E aí, pra finalizar, Pedrão, ok? Eu sei que pega isso aqui, né?
Ele não vai. A chance dele pontuar 16 pontos contra o Bahia, que é uma baita de uma equipe, é muito pequena. Mas eu vou pela qualidade do atleta, por um cara que marca bem, por ser o Pedro, por ser o melhor centroavante do Brasil. A gente viu o que ele fez contra o Fluminense, a gente viu a capacidade ofensiva que esse cara tem. Não tenho como deixar ele de fora. Mesmo que eu perca algumas cartoletas com ele, é o cara que pra mim vai compensar, pelo menos na pontuação ali, fazer um golzinho, fazer alguma coisa, porque estamos falando do melhor centroavante do futebol brasileiro. Ok? E, naturalmente, já vai ser meu capitão. Ok? Já de nítido. Repito, igual eu falei da última rodada, se você quiser colocar o Andrés Gomes por ter essa pontuação básica média e garantir, porque o Pedro tem mais necessidade de participação em gol. O Andrés Gomes não tem, não deixa de ser uma opção ruim. Ok? Para finalizar o técnico, tem vários nomes aqui interessantes, sei que eu não posso comprar, mas já vou pontuar todos os grandes favoritos da rodada. E eu sempre falo, eu sempre vou com o grande favorito da rodada. O grande favorito dessa rodada se trata de Red Bull Bragantino em casa, que vem evoluindo muito no comando de Wagner Mancini, ok? Outras opções muito boas também. Paulo Pesolano, Inter é grandíssimo favorito em casa contra o Mirassol. Outra opção muito boa também é o Abel Ferreira, Palmeiras, jogando em casa, ok? E aí vai não é grande favorito, mas eu acho que vai pontuar muito bem esse senhor Renato Gaúcho. Já repito, não sou fã, não gosto do trabalho do Roger Machado no São Paulo, eu gosto do trabalho do Renato Gaúcho. Se parar de adotar aquela postura, né, retranqueira, de querer dar a bola para o adversário após abrir o placar, talvez tenha aprendido com os erros, porque já perdeu 7 pontos, como eu falei no último vídeo lá. Quem quiser dar uma olhada tá aqui no card, inclusive, o vídeo que eu fiz falando das conclusões das equipes. A conclusão do Vasco era que o Renato Gaúcho tinha que parar de querer retrancar no início da segunda etapa, ou logo depois de abrir o placar. Então, contando que ele tenha aprendido com os erros de ter perdido 7 pontos nos últimos jogos, eu acho que talvez ele não faça isso e consiga vencer o São Paulo com certa tranquilidade. Ok? Mas ainda assim, meu nome favorito se chama Wagner Mancini. Perfeito? Me dá um minutinho que eu só vou ajeitar aqui embaixo pra gente finalizar a equipe. Finalizado o meu cartola, vamos lá, ok? Vamos recapitular rapidão. No Thiago Volpi no gol, por todos os argumentos que eu usei. Pra mim, ele é a maior segurança da rodada que eu vejo aqui, por inúmeros argumentos. Claro, dito isso, o Remo faz gol e a gente se ferra, mas eu vejo muita segurança nele. Vitor Gabriel e Alex Vinícius ali, meus dois zagueirões, pra avisar apenas o SG. Juninho Capixaba avisando o SG. Cuiabá com possível SG, mas ali Cuiabano e Juninho Capixaba avisando não só o SG, como também visando desarme, participação em gol. E claro que eles jogam muito bem e são jogadores muito importantes para as duas equipes, tá? No meio campo, Garro, Baralhas e Arias. Garro e Baralhas, repito, porque para mim são os dois protagonistas das equipes. O Garro no comando do Diniz e o Baralhas é o protagonista do Vitória na temporada. E o Arias, que vai voltar agora de lesão e muda muito o jogo do Palmeiras. Vem crescendo muito de desempenho desde a estreia dele com a camisa do Palmeiras. E lá na frente, vocês vão ver que eu dei uma mudada do que eu acabei de falar pra vocês, mas eu acho que o Flaco Lopes, ele tem mais probabilidade de ir bem. Eu acho ele um craque de bola, vem jogando muita bola, e eu acho que por jogar em casa contra o Atlético, é um pouco mais de segurança de participação em gol do que o Pedro, por mais que seja craque, do que o Pedro joga em casa contra esse time do Bahia, que pra mim é um time bem subestimado. O Rogério Ceni sabe o que faz. Mas, repito, ainda assim vou com o meu Pedro no Cartola, e repito, Andrés Gomes, não vou argumentar de novo, mas 6 pontos de média básica sem participação em gol, não tem nem o que falar. No meu banco de reservas, Ronier, que tem uma média de 5,5, ainda assim muito alta e pode... Repito, e Andrés Gomes e Ronier ainda podem participar em gols e tem probabilidades bem altas, ok? Enfim. E é isso. Então é isso, final de vídeo. Essas foram as minhas dicas para a 12ª rodada, uma rodada difícil de escalar, ok? Principalmente na parte defensiva ali, achei. No meio ali tem muitas opções, mas mesmo assim jogos difíceis. Vamos ver o que vai acontecer nessa rodada. Eu gostei bastante dos nomes que eu escolhi, principalmente dentre as cartoletas que eu possuo e consigo jogar nesse momento. Mas, repito, deixei várias opções a todo tipo de custo, visando aí cada categoria de atleta. Seguro, arriscado, meio arriscado, um cara que pode imitar, um cara muito barato que pode surpreender, um cara caro que não acho que vai tão bem, enfim. Deixei várias opiniões aí pra vocês, deixem nos comentários a de vocês. Dicas também deixem nos comentários pra gente poder debater, conversar e falar sobre. É isso? Valeu!